Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo. Estou aqui para mais um Juristalk, esse programa que nós estamos desenvolvendo no portal Juristec, com o objetivo de trazer temas bacanas, pessoas bacanas, que possam falar sobre empreendedorismo, tecnologia e direito. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, uma pessoa muito próxima, um amigo, sócio, e vem falar de um tema muito bacana que é gestão eficiente de conflitos jurídicos. A ideia que a gente tem hoje é trabalhar essa temática de uma forma bem informal, trazendo conceitos, mercado, uma lógica, mas olhando muito mais para a parte de arbitragem, que é uma área que meu sócio tem esse interesse e tem desenvolvido um trabalho bacana na Camarne, e a ideia é que a gente faça isso se replicar como um modelo de negócio, como um modelo de gestão eficiente de conflito, que possa servir não só para o grupo, mas também para um ecossistema que é um ecossistema que a gente deseja criar. Então hoje estou aqui com o meu amigo Nicodemos, sócio, amigo, ex-aluno, a gente já conversou sobre isso, que tem já um histórico bacana, é um cara que eu admiro bastante, tem um trabalho muito desenvolvido na área de gestão de conflitos, também foi professor da universidade, no curso de especialização que a gente desenvolveu, e a ideia hoje é que a gente troca esse conhecimento, esse bate-papo, falando um pouquinho sobre gestão eficiente de conflitos. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela presença e vamos aqui conversar um pouco sobre essa temática. O que é que você me diz sobre gestão eficiente de conflito? O que é que você acha dessa ideia? João, primeiro agradecer o convite, né? Realmente você precisou ir muito longe para me convidar na outra sala. Segundo, eu acho que para a gente falar sobre a minha experiência com a gestão, é importante a gente fazer um pouco de uma retrospectiva, tá certo? Quando foi que eu tomei contato com essa perspectiva? Primeiro que eu preciso fazer duas menções. Uma, primeiro, é ao professor Marcelo Marinho, tá? Que aqui dentro da nossa pequenez, é a pessoa que, pelo menos eu tenho conhecimento, startou essa discussão aqui, e me chamou muito a atenção quando eu ia ao fórum de Parnamirim, à época, com aquela estrutura, à época, muito pequena, e eu via lá o Tribunal Arbitral da região metropolitana, acho que era isso. E eu não compreendia como é que eu estava dentro do fórum e um tribunal efetivamente exposto num banner, né? E aí aquilo me deu um primeiro insight, eu realmente não procurei me aprofundar, e num segundo momento eu fui provocado, e aí você já adiantou esse fato que eu não gosto nem de comentar, mas assim, só para deixar claro, isso me deixa muito orgulhoso, viu? O fato de você ter sido meu aluno, eu falo para todo mundo. Essa é uma ideia. Eu sei disso. Já conversou sobre isso. Já. Pronto, mas de fato, o segundo momento foi a sua aula, né? E aí nós nos deparamos com a 9304, a lei da arbitragem, né? E eu fiquei boquiaberto como é que nós tínhamos um instituto tão bom, mas pouquíssimo utilizado, né? À época, depois auditando, estudando, eu verifiquei que o que tinha-se de mais avançado, além da iniciativa do professor Marcelo, era uma iniciativa em Mossoró, né? Então, assim, de lá para cá, João, apesar do interesse, nós vimos pouco avançar nessa discussão no Rio Grande do Norte. Nos idos de 2015, o professor Leonardo, né, convidou você, e você, por sua vez, me convidou para que nós começássemos a desenvolver o projeto da Camajos. À época, um projeto que tinha uma pegada tecnológica muito forte, né? Um projeto que nós startamos a partir de Brasília, vocacionado, vamos dizer, para atingir uma base territorial maior, e um projeto que, apesar de algumas experiências exitosas, nós não conseguimos dar a ele a plenitude que desejávamos. Mais recentemente, ainda fustigados, interessados pelo Instituto, nós resolvemos startar o projeto pela forma da Camarne, né? Menos tecnologia, menos elemento virtual, mas uma Câmara muito voltada, erradicada no estado do Rio Grande do Norte. Então você sabe que eu sou um entusiasta porque eu sempre, inclusive disse ontem, perdão, que eu faço muitas coisas, mas tudo com cabeça de advogado. E a Camajos, essa
perspectiva de resolução de conflitos de forma extrajudicial, eu entendo sim que é uma grande oportunidade, uma grande perspectiva para a advocacia. E é interessante, vou fazer também um eco com relação ao que você falou, né? Eu estava lembrando dos episódios, né, da aula, a gente está falando ali mais ou menos 2005, 2005. Né? Então, nós estamos falando aí com uma lei de 8 anos, né, de vigência, né, a Lei 9.307, de 97. Então, eu estou me lembrando também, porque quando eu comecei a dar aula, né, no começo, a gente não tinha muito lastro, porque não tive a oportunidade de conhecer a arbitragem, por exemplo, na universidade, não tive essa oportunidade. Quando comecei a dar aula, me deparei com essa necessidade. Eu lembro na época que, se eu não me engano, foi uma determinação do MEC que tinha como objetivo colocar nas universidades os métodos adequados de resolução de conflito. E aí a gente vem, né, eu tive que ler para dar aula, né, e aprender com a leitura, não tinha prática, não havia espaço, a gente aqui nessa realidade não tinha esse espaço, e foi desenvolvendo a partir dessa curiosidade de ir entendendo que às vezes é uma realidade que não é nossa, né, mas já tinha um lastro, por exemplo, em São Paulo e em outros locais, com relação a essa questão dos métodos adequados. De lá para cá, né, a ideia é que a gente vá se aperfeiçoando, né, entendendo como é que isso pode se encaixar na nossa realidade. Essa história da Camajos e hoje da Camarne, né, vem com o objetivo de mostrar que existe sim, né, uma porta do ponto de vista jurídico e do ponto de vista técnico muito interessante, né? Eu acho que é o ponto que a gente tem hoje de consenso, né? Tecnicamente é um instrumento interessante, os métodos adequados de resolução do conflito, aí a gente fala da negociação, da mediação, da conciliação e da arbitragem, né? Além dos métodos mistos, né? Que podem envolver um e outro, mas eu acho que também vem uma percepção de que a gente está criando ou está entrando, está fomentando, né, um novo mercado. O que é que você vê com relação a essa questão, por exemplo, do mercado? O que é que você imagina que é o mercado hoje, por exemplo, de câmaras arbitrais? João, a partir do que você acabou de dizer, você disse uma coisa que é muito interessante, né? Quando nós começamos essa discussão, nós sequer tínhamos uma noção clara dos institutos, né? Verdade. No meu caso específico, reitero, foi um choque muito grande, novamente, quando eu me deparei com uma ferramenta muito boa, mas pouquíssimo utilizada, né? Subsequentemente, nas nossas caminhadas, nós nos deparamos que aquilo que nós sequer conhecíamos já era fortemente utilizado nos grandes centros. Verdade. Né? Porque nessas nossas divagações, é pouco compreensível, pouco crível que uma grande multinacional, por exemplo, ela venha se instalar no Brasil, ela desenvolva um negócio, mesmo no rincão, né, no interior, pensando em levar um litígio para o judiciário, né? Não é naturalmente que nós tenhamos nada contra o judiciário, ao contrário. Mas, de fato, o judiciário não tem condições ferramentais, técnicas, para abarcar a quantidade de demandas, a quantidade de perspectivas de litígios que vem efetivamente da iniciativa privada, né? Indo de encontro ao que você acabou de perguntar, João, eu vejo não só perspectivas, oportunidades de mercados. Eu vejo, na verdade, uma grande forma, a grande forma de sobrevivência para os advogados. E por quê, João? Porque, ora, nós sabemos muito bem o que é isso. Você imagine o colega que se forma, o colega que vai se juntar provavelmente a outros, abrir um escritório, iniciar uma atividade profissional sem clientela, né? A grande perspectiva que ele tem, em boa parte das oportunidades, são o que nós chamamos de contrato de risco. Verdade. Então, você imagine, você investiu o seu conhecimento, você investiu o pouco que você tem, muitas vezes, numa estrutura, para um processo que vai tramitar durante 6, 7, 8 anos. Se nós estivermos falando de litígios contra fazendas públicas, no caso do nosso pequeno Rio Grande do Norte, por exemplo, que precisem de 6 anos para que um instrumento de precatório seja pago, né? Então, requer-se uma engenharia muito grande para que, de fato, nós tenhamos um escritório com viabilidade econômica.
Se esse colega, efetivamente, ele tiver condições de acessar uma câmara de arbitragem, por exemplo, e essa câmara conseguir dar ao problema dele uma solução com maior efetividade, com maior especificidade técnica, muito provavelmente, mais rapidamente, ele receberá os honorários. Interessante, você falou um negócio que eu acho que é o ponto crucial, né? A gente tem dois movimentos aí que eu acho que são importantes, né? Primeiro, a gente perceber, né, uma mudança até substancial que tem que ocorrer de cultura do colega advogado, né? Ou seja, o advogado precisa, particularmente eu tenho isso como uma clareza solar, que é a ideia de que a construção dos métodos adequados, dentre os quais a arbitragem, vai depender muito da cultura do advogado de conduzir isso, né? De levar isso como ferramenta de trabalho para a aplicação no dia a dia. E segundo, os estímulos que isso gera, né? Ou seja, por que eu vou levar para a arbitragem, né? Dois elementos que eu vejo aí no seu discurso. Primeiro, assim, realmente hoje, do ponto de vista de estímulo, a gente tem um desestímulo, na realidade, né? Porque não é um estímulo propriamente dito, mas existe um elemento concorrencial com o judiciário que é naturalmente mais lento, mais difícil, mais complexo, né? E aí a Câmara concorre com o Judiciário, né? A arbitragem concorre com o Judiciário, além de outras características que a gente pode ter também, ressaltar, como o nível de especialidade, o sigilo e outras características. E você tem também o estímulo econômico, né? Que é a ideia de você perceber que, por exemplo, num contrato de resultado que pode ocorrer, que é um contrato inclusive comum, né, no contrato dos advogados, você ter o retorno do sucesso mais rapidamente, né, do que no judiciário, né? Eu tenho experiências, na realidade, que a gente tem, por exemplo, processos de 2008, que ainda não foram recebidos, né? Então você está falando aí de muitos anos de espera para poder ter um retorno e não tem condições de esperar, por exemplo, um jovem advogado, como você bem colocou, né? Na perspectiva de mudança de cultura, você vê algum espaço, por exemplo, hoje, para que os advogados comecem a utilizar essas ferramentas, essas novas ferramentas, ou ainda há algo muito distante? João, assim, primeiro que você disse uma coisa que eu acho bastante interessante. A questão cultural, no Brasil nós temos, infelizmente, um apego muito grande àquilo que é burocrático, né? Nós precisamos sempre ter o anteparo estatal ao nosso lado, perfeito? E isso, infelizmente, ele gravitaciona contra institutos que busquem andar de forma paralela, de forma colaborativa com o Estado. Haja vista, se nós levarmos em consideração o judiciário, entendo eu que o objetivo de ambos deve ser o mesmo, né? Trazer, por exemplo, justiça, trazer, por exemplo, resolução para problemas que estão instalados, desde que naturalmente isso seja feito à luz da legislação, certo? Eu vejo sim, João. Agora, o que eu vejo de verdade, principalmente dentro da nossa realidade, né? Porque para nós que somos enradicados aqui, principalmente no Nordeste, é muito interessante nós falarmos no grande relevo do Sul e Sudeste, mas esse relevo não se aplica, pelo menos por enquanto, como uma luva na nossa realidade. Então, o que é que eu vejo, meu amigo? Eu vejo que nós temos aí uma caminhada ainda relativamente longa. O nosso trabalho, quer queira, quer não, continua sendo de educadores. Verdade. Nós temos que levar essa bandeira de forma dioturna, certo? Sempre que possível, um espaço como esse, nos congressos que nós nos fazemos presente, onde for possível vocalizar esse tipo de ideia, falar. É verdade. Entendeu? Porque hoje, o que é que eu vejo de verdade, João? O Instituto ainda não goza da merecida credibilidade que deveria ter. Certo? Há objetivamente várias outras, e nós podemos fazer um cabedal bastante grande, várias outras iniciativas de bons institutos aqui no Brasil foram vilipendiados. Mas a gente, né, que ainda somos poucos, pelo menos principalmente na nossa realidade local, a gente cabe defender o instituto, as bandeiras, de forma muito forte. Né? Eu só acho que existe aí um movimento, né? E a gente tem essa construção, vamos dizer assim, já com 19 anos, né? 2005, quando teve aquela aula e agora, né? É perceber que já existe um movimento,
né? Ou seja, já há um caminhar nesse sentido. Ainda é pouco espaço? Sim, a gente não tem dúvida desse ponto, porque existe ainda muita... É como a gente estava conversando esses dias, né? Não existe ainda muita percepção de que o advogado, por exemplo, tem que ser litigante, tem que ter processo judicial como uma única ferramenta, mas já foi pior. Né? Ou seja, a gente já também teve uma realidade que hoje, de alguma forma, né, você tem alguns vetores que mudaram. Né? Você já tem, por exemplo, o próprio judiciário assumindo essa bandeira da conciliação, muitas empresas trabalhando com mediação, os contratos mais complexos já começam a aplicar arbitragem. Então você tem já um universo, ainda que difuso e ainda que diferente, né? Se você pega a realidade, por exemplo, do Sul e Sudeste de uma forma, Norte-Nordeste de outra, mas já há um movimento, né? As próprias universidades, falo porque na universidade você tem algumas disciplinas com relação aos métodos adequados, mas disciplinas facultativas, uma disciplina ou outra obrigatória, enquanto, por exemplo, processo civil, processo judicial é um tronco hoje ainda muito presente. Enfim, existe já um movimento, mas esse movimento ainda requer muita educação, né? Ou seja, e muita percepção também, né? Uma das brigas que a gente tem, né? Dentro da ideia dos métodos adequados, é dizer que não é alternativo, né? Começa com alternativo e hoje já tem a ideia de que não, precisa ser, o nome é adequado, né? O ferramental é adequado dependendo da complexidade do caso que você tem na mão. E a educação, né? Eu falo, por exemplo, a gente teve agora recente, você participou também do livro, né? Que a gente coloca à disposição do mercado exatamente com esse objetivo de educar, que é o livro Gestão Eficiente de Conflitos, né? Fala um pouquinho aí dessa ideia, de como foi a imersão na especialização, por exemplo, o que é que você trouxe. A disciplina que você fez lá foi a disciplina de negociação. Como é que a negociação pode também entrar nesse cabedal de coisas? O que é que você acha disso? João, primeiro que você disse uma coisa que, na minha ótica, é fundamental. A educação, né? Nós já temos um pouco mais de tempo de estrada e, objetivamente, é fato. De lá para cá, muita coisa mudou. Verdade. Né? Esse advogado, como disse o colega no último evento que nós participamos, ele foi forjado na forja do litígio. É verdade. Nós ainda temos um conjunto muito grande de colegas que entendem que este é o único caminho. Mas, por outro lado, nós já temos um conjunto muito grande de outros colegas que visualizam perspectivas outras, né? A especialização, ela, assim, no ponto de vista, ela, para mim especificamente, foi das melhores coisas que ocorreram efetivamente nos últimos anos, né? Mesmo na pandemia, né? Mesmo na pandemia, com o desafio de ensinar à distância, né? Você manter as pessoas atentas ao que você está dizendo por 1, 2, 3 horas, me parece que foram até mais horas em determinadas aulas, é um desafio, né? Mas é um desafio que, no frigir dos ovos, nós conseguimos vencer, né? A minha disciplina, como você bem disse, foi de negociação, né? Eu sempre gosto de dizer que nós começamos, no começo da caminhada humana, a negociar, né? A autocomposição era o primeiro caminho, né? Subsequentemente, nós demos essa batuta para o Estado desempenhou com certo relevo, com certo desvelo, mas, efetivamente, essa batuta, em alguma medida, está voltando. Então, assim, eu acredito muito na educação, João. Eu sou um entusiasta, eu, por natureza, né, eu gosto muito de falar, né, eu acho que a comunicação é importantíssima e acho, efetivamente, que nessa discussão especificamente da resolução extrajudicial de conflitos, a educação é fundamental. Não, sem dúvida. A questão da educação é a base, né? A gente sabe que começa talvez até antes da universidade, né? A gente já tem que começar a trabalhar em vetores no ensino médio, alguma coisa nesse sentido, para começar a entender, por exemplo, a necessidade do indivíduo, né, fazer a sua gestão de conflitos, que todos nós temos, né? Conflitos individuais, conflitos coletivos, conflitos interpessoais, conflitos internos, né? E essa percepção é uma percepção necessária porque é a percepção quase da natureza humana, né? Então é consenso isso, essa parte da educação, isso está dentro do escopo, né, da especialização, daquilo que a gente vem trabalhando, da própria ideia da Camarne, de começar também a apresentar esses elementos, do próprio portal Juristalk, né, do que a gente está fazendo aqui,
educar é realmente fundamental. Eu acho que é o caminho, tá? Mas dentro da perspectiva de caminho, por exemplo, a gente tem alguns desafios, né? Esses desafios são, na sua visão, são de ordem legal, são de ordem cultural, são de ordem jurisprudencial. O que é que você vê como desafio para a construção, por exemplo, de construção na realidade já está ocorrendo, mas para consolidação, para que a gente tenha um cenário realmente que possa se dizer, não, hoje a gente usa todos os métodos, são usados, tem espaço, mesmo que um com mais relevo, outro com menos relevo, mas todos são usados. O que é que você vê com relação a isso? João, essa sua escada, como alguns dizem, é excepcional. Eu acho que é cultural, certo? O principal elemento que eu vejo é cultura, certo? Então, aquilo que tem força no Brasil, certo? Nesse nosso país tão arraigado à burocracia, é aquilo que vem com o braço, com a mão do Estado. Então, é a sentença transitada em julgado, entendeu? Então, assim, eu entendo que parte dessa cultura, tá certo? Inclusive, e nós precisamos fazer justiça, João Paulo, com o apoio do próprio Estado, ela vem sendo, em alguma medida, alquebrada. Vem surgindo vários movimentos, como você bem colocou, que estimulam a resolução extrajudicial, mas não somente a resolução que se dá dentro da estrutura do judiciário. É essa que ocorre, efetivamente, nas câmaras, por exemplo, né? E, por exemplo, né? Porque como você também muito bem colocou, essa autocomposição, ela pode, de fato ocorrer nas mais diversas entidades, órgãos, etc. Então, acho que é cultura, João. Perfeito. E eu acho interessante esse ponto aí, até um ponto de reflexão que eu tinha, e eu vejo como uma das dificuldades, eu diria até que uma das bandeiras que a OAB não assumiu. A gente tinha um espaço de protagonismo muito grande, mas quem assumiu esse espaço, como você bem colocou, foi o próprio Estado através do Judiciário. Eu lembro que os episódios que marcaram, vamos dizer assim, as viradas, vamos dizer, dos institutos, de uma forma geral, né? Você vê, por exemplo, vamos lá, pensar. Primeiro foi quando o Supremo julgou a constitucionalidade da Lei 9.307. Então, foi lá e disse, é constitucional, porque havia um movimento da sociedade, inclusive de colegas advogados, dizendo que era inconstitucional porque feria, por exemplo, o princípio do amplo acesso à justiça. Aí depois você tem, por exemplo, um movimento do CNJ, né, criando a resolução que falava sobre as negociações, as conciliações, né? Primeira resolução, não me lembro agora o número, mas a resolução foi o primeiro marco normativo com relação a isso. Depois a gente vai ter discursos, por exemplo, eu lembro um discurso do presidente do Supremo, acho que foi o ministro, se não me engano, foi Aires Brito, que falou exatamente que havia necessidade de buscar a consensualidade. Depois você vai ver, por exemplo, o STJ colocando protagonismo na arbitragem ao julgar, por exemplo, questões sobre nulidades de sentenças arbitrais, sobre competência para julgar a competência da arbitragem, né, princípio da competência, enfim. Você vai ver um protagonismo muito grande do judiciário a partir de uma dor que é uma dor real, mas que não seria, vamos dizer assim, o caminho ideal, né, que é a dor do excesso, né? Eu tenho um excesso de problemas aqui, quanto menos vier, melhor. Né? Então, uma inversão, né? Porque o correto, na realidade, seria a gente fomentar, talvez, essa cultura da base com os advogados, com as universidades, para poder a coisa ir evoluindo e chegar na consensualidade no judiciário. Eu acho que tem muito esse elemento cultural. Mas, de toda forma, né, a gente tem um avanço. Né? Então, é algo que, no final das contas, fica ainda positivo, né? Se você me permitir, realmente, se nós observarmos, e você fez um levantamento histórico bastante interessante, ainda as grandes iniciativas, elas vêm da própria estrutura estatal, né? Seja o judiciário propriamente dito, seja o órgão de fiscalização dele. Realmente é crível, a OAB ela ainda peca, ou pelo menos não defende, com a energia, por exemplo, que defende as prerrogativas do advogado, certo? E como sempre, precisamos fazer justiça com relação a que alguns que dizem, né, o Código de Processo Civil, o último, é o Código dos Advogados. Dos advogados, né? é verdade. Mas assim, João,
Essa sua análise com relação a esse interesse, vamos dizer, que não deveria ser de primeira ordem, né, do judiciário, e sim dos advogados, que, reitero, precisam de formas outras de elucidação de problemas, porque senão eles não vão conseguir sobreviver, né? É estranho, mas a gente precisa também, nós vivemos muito isso, e precisamos novamente fazer justiça, por exemplo, ao professor Erval, quando estava no PMEC aqui no Estado. Nós precisamos objetivamente pontuar que ainda existe uma dificuldade muito grande de concatenação entre os interesses do judiciário e das câmaras. Verdade. Por quê? Porque, como você muito bem pontuou recentemente, nós precisamos começar a desenvolver aquilo que já está previsto no Código de Processo, que é a cooperação. Esse é um ponto caro mesmo, essa questão da cooperação. Você acha que, então, a cooperação seria um vetor também um vetor de aproximação? Porque, como nesse evento você não estava, por exemplo, eu fiz uma intervenção, qual é o problema, pelo menos o problema que é publicizado, que o Estado vê, né? O Estado judiciário? É você garantir a rigidez, a correção das decisões tomadas pelas câmaras, né? E eu, por exemplo, defendi recentemente, João, que esse caráter de correção, de adequação, os principais interessados são as câmaras. É verdade. Né? Porque se nós contribuirmos, à fragilização de um instituto que, pela natureza, já é frágil, nós não avançaremos nesse processo de discussão. Né? Então, nós que fazemos as câmaras, nós temos que defender isso dioturnamente, como eu já coloquei. Mas, objetivamente, o que é que a gente observa? A gente observa que não há um foro comum de discussão desses problemas. Verdade. Né? Então, aquilo que você bem sabe, quero, é bacana, vamos fazer, mas a gente não evolui nesse processo de discussão. Então, eu acho que hoje precisa de uma interação maior. Esse tema da cooperação é um tema muito difícil, porque é um tema que hoje se tem vários, né, dispositivos do código, né, o Código dos Advogados, né, que é outra pecha que se coloca, que abordam e que dão essa substância, né, artigo 67, acho que 67 a 69 do CPC fala disso, mas o grande detalhe, na realidade, é que o CNJ vem estimulando, é que não há ainda uma cooperação, por exemplo, entre o próprio judiciário. Esse a cooperação transjudicial, né, que seria a cooperação entre o judiciário e as câmaras, ela é algo almejado, porque do ponto de vista prático, vamos dizer assim, né, o trabalho desenvolvido pelas câmaras, como você bem colocou, ele precisa estar bem feito para que o judiciário não anule, não elimine aquela decisão que foi tomada pela arbitragem. Então há um interesse da Câmara de fazer um trabalho bem feito e há um interesse do judiciário de não ser acessado porque aquele trabalho já é bem feito. Então os interesses eles são convergentes. A conversa ainda é muito incipiente porque o próprio judiciário ainda também não desenvolve esse lado da cooperação. Ou seja, existe já algumas experiências de cooperação exitosa, tem juízes, iniciativas, boas iniciativas, mas não é algo ainda institucionalizado. O juiz ainda não percebeu, o judiciário ainda não percebeu essa possibilidade de cooperar e, ao cooperar, ele ter realmente benefícios, né? Então, é algo bem interessante, mas é algo que eu acho que tem ainda um desenvolvimento. O que é que você vê nesse cenário, né, que a gente tem? O que é que você acha que a Camarne pode contribuir para educar, melhorar o sistema e trazer alternativas, por exemplo, para o advogado? Como é que você vê esses três, vamos dizer assim, personagens que estão envoltos na Camarne? Pronto, João, eu vou tentar sintetizar e caso eu me perca, você fica à vontade para me socorrer. João, a Camarne, ela vem, acima de tudo, como concretização. Eu até entendo que no nosso desenvolvimento profissional, ela talvez seja a porta que faltava. Né? E por que a porta? Porque nós já temos uma maturidade profissional na condição de advogados e hoje nós ainda temos a dificuldade, que é a dificuldade comum a todos os profissionais, que é efetivamente a decisão, né? O time, novamente, entre aquilo que você propõe
e aquilo que efetivamente você colhe. Naquilo que for possível, e nós bem sabemos que nem todo tipo de discussão ela é possível de ser levada ao crivo de uma Câmara de Arbitragem, ela vem, por exemplo, para abarcar demandas do setor imobiliário. Verdade. Certo? Então, um setor que queremos nós que volte a ter uma pujança aqui no nosso estado, né, que viveu um período áureo até 2008, e é um setor que, por exemplo, pós-obra, ele gera uma quantidade muito grande de conflitos. Verdade. Então, é natural que esses conflitos possam, por exemplo, ser resolvidos por intermédio de uma Câmara, tá certo? O desafio, obviamente, reitero, é a gente manter essa isenção, essa rigidez, essa correção das decisões. Então, eu acho que a Câmara, dentro de um ambiente ainda muito pequeno, ela vem contribuir no sentido de aprimorar, de trazer um bom nível de discussão conjuntamente com as câmaras que já existem, né? Porque para o nosso telespectador, nós vivemos num status quo de pequenez tão grande que nós só temos 2 outras câmaras. Verdade, aqui ainda é muito pequeno mesmo. Perdão, 3 outras câmaras, né? Me perdoe essa correção. Então eu entendo que a Câmara vem conjuntamente para unir forças aos demais colegas que já participam desse processo, tá certo? Para tentar aprimorá-lo, tá certo? Para trazer essa cultura de resolução de conflitos de forma extrajudicial. Perfeito. E do ponto de vista do conhecimento, da educação, o que é que você acha que a gente pode contribuir? A primeira janela, João, continua sendo a especialização, certo? Eu entendo que a médio e longo prazo, nós já fizemos isso de forma simplória, contribuir com a formação de determinadas categorias, como corretores imobiliários, uma categoria muito próxima, mas a academia é a nossa primeira porta. Nós temos já um trabalho relativamente próximo com a comissão, né, a comissão de arbitragem, com a professora Luísa lá, uma pessoa excepcional, e entendo que a OAB, efetivamente, algumas categorias profissionais, academia, e tentar contribuir para a fomentação desse discurso, dessa conversação Câmara-Judiciário, eu entendo como importante também. Bacana, bacana. Não sei se eu atingi o que você me perguntou. Não, a ideia era essa, era mostrar os braços que a Camarne pode trazer, ou seja, não é um elemento, né, é um elemento de negócio, né, tem uma característica negocial, mas tem uma camada muito forte de serviço público, né, que vem com o objetivo de trazer, né, os métodos adequados, né, a gente pode falar em negociação, mediação, conciliação e até mesmo a arbitragem, que é o grande objetivo, né, da Câmara, mas com o objetivo também de trazer uma mudança de cultura, né, aos poucos prestando um serviço de qualidade, trazer esse elemento, né, mostrar esse elemento como um vetor interessante. Eu acho que a gente tem aí um espaço para ter algo, né, alguma coisa que impacte realmente o ecossistema jurídico do nosso Estado. Né, e talvez até a gente possa atingir outros vetores ou ser referência em outros locais, até no Brasil. Meu amigo, eu sei que a conversa se estenderia bastante, a gente tem muito para falar sobre esse tema, é um tema realmente que a gente há muito tempo conversa, é algo que tem, de fato, uma relevância muito grande no nosso trabalho, mas a gente sempre tem um tempo e o objetivo daqui já foi atingido. Eu agradeço demais a sua participação, eu acho que é fundamental a gente estar sempre conversando nesse sentido. Espero que a gente tenha outros momentos para discutir outros temas, como, por exemplo, a negociação, e coloco à disposição as câmeras, né, não as câmaras, para que você possa fazer suas considerações finais e falar o que você acha que é interessante, para que a gente possa avançar e tocar o barco. Pronto. João, efetivamente, reitero, eu fico extremamente satisfeito pelo convite, né? Sempre que possível nós falamos sobre a arbitragem, é um instituto que é muito importante para todos nós, né? Sempre que você precisar eu estarei à disposição, como sempre estive, e agradeço demais a oportunidade. Pessoal, fica aí mais um episódio do Juristalk.
Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí aperfeiçoando o nosso trabalho. A ideia é que vocês curtam, compartilhem, façam seus comentários para que a gente possa melhorar, aperfeiçoar. Então, esse é mais um episódio. Fiquem com Deus. Até a próxima.